Olá a todos, graça e paz. Queridos, a Bíblia nos mostra missões como uma batalha, sobretudo uma batalha espiritual. E quando eu digo isso, não é nada muito místico, não imagine coisas mirabolantes, porque, na verdade, essa batalha envolve nada mais, nada menos que uma luta entre a verdade do Evangelho e as falsas doutrinas desse mundo que se opõem à verdade absoluta da palavra de Deus. É contra a idolatria deste mundo. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja como a força maligna age, cegando o entendimento das pessoas, para que a luz do Evangelho não as ilumine. Mas é claro que, quando nós pregamos o Evangelho, estamos confrontando não apenas ideias e crenças equivocadas, mas também realidades espirituais que escravizam as pessoas. Peço escusas pelo exemplo, mas é como uma meretriz em um bordel. Se um homem comum entra ali para persuadi-la ou tentar tirá-la daquele ambiente e levá-la para casa, prometendo cuidar dela, certamente o cafetão daquele lugar se revoltará. E se descobrir, esse homem poderá ser espancado ou até ser morto. Afinal, aquela mulher como se fosse o seu produto, é vista como sua propriedade e fonte do seu próprio lucro. Da mesma forma era aquela jovem adivinhadora possessa no livro de Atos, capítulo 16. Ela dava lucro aos seus senhores e por isso houve tanta revolta quando ela foi liberta pelo Senhor Jesus. Agora, você gostaria de um texto bíblico que pode orientar você a tirar a meretriz do bordel e o cafetão não ter nenhuma defesa? Deixa eu ler aqui para vocês, 2 a Timóteo, capítulo 2, versos 24 e seguintes. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, ser paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem do laço do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Aqui diz que há pessoas que estão enlaçadas pelo diabo, aprisionadas para fazer a vontade do diabo. E qual é o modo que Paulo está orientando a Timóteo a libertar essa pessoa, a fazer com que ela escape desse laço? Não brigar, não entrar em discussões, ser amável, ser paciente, ser manso, ter esperança que Deus, o próprio Senhor e o próprio Espírito Santo convencerá essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então essa pessoa voltará à sobriedade. Não é por força nem por violência, mas pelo fruto do Espírito. Dito isso, queridos, agora compreendendo que missões é uma batalha, eu queria refletir com vocês sobre uma batalha bíblica do Antigo Testamento que todo mundo conhece, até as crianças do departamento infantil conhecem essa batalha, que é entre Davi e Golias, e eu vou aplicar essa história na obra missionária da igreja. Abra aí a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e por favor deixe a sua Bíblia aberta neste capítulo. Eu não vou ler ele antes, o texto antes, nós vamos versículo por versículo. Eu pretendo fazer uma exposição do versículo 1 até o versículo 50. Até o versículo 50. 1 Samuel, capítulo 17, até o versículo 50. Já no versículo 1, irmãos, nós temos uma informação muito importante. O texto diz que os filisteus estão reunidos para guerrear contra o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Os israelitas. Vamos ler aí.
Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá, uma das 12 tribos de Israel, Reino do Sul. E o texto também diz, irmãos, na parte B, ainda do versículo 1, que eles estavam que? Acampados. Acampados. Olhe, preste bem atenção nessa palavra, acampados. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Interessante é que no versículo 2 diz que Saul e os homens de Israel também estavam acampados, e ali ordenaram a batalha. Imagine aqui a cena: 2 povos, Israel de um lado, os filisteus de outro, 2 exércitos, 2 acampamentos, um próximo do outro. O verso 3 diz que os filisteus estavam no monte, enquanto os israelitas estavam em outro monte. Havia apenas um vale dividindo esses 2 povos no meio deles. A cena da batalha era essa. Agora, imagine o mundo. O mundo, irmãos, é o nosso campo de batalha. Nós somos a igreja militante ainda. Não somos ainda a igreja triunfante, mas a igreja militante. E o mundo é o nosso campo missionário. Agora eu pergunto a você, você acha que o inimigo não está acampado à espreita, esperando para atacar o povo de Deus? 1 Pedro, lá na primeira carta de Pedro, vai dizer que o leão está ao derredor, esperando para devorar aqueles que são do Senhor. Mas a verdade é que o povo de Deus também estava acampado. E o nosso acampamento, nosso ajuntamento se chama a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo. Mas o texto diz que são os filisteus que saem para guerrear contra Israel. Isso é interessante porque não é a igreja apenas que tem saído para conquistar, mas o inimigo tem investido contra a igreja. E nesse caso aqui, os filisteus tomam a iniciativa. E se a igreja ela não despertar, o inimigo sempre vai tomar a iniciativa. E o texto diz mais, que do acampamento dos filisteus sai um guerreiro chamado Golias, com mais de 3 metros de altura, vestindo uma armadura de uns 70 quilos, com lança, com escudo e tudo mais. No versículo 8, no capítulo 17 de Samuel, primeiro livro de Samuel, vai dizer que esse guerreiro gigante chamado Golias parou e gritou para as tropas de Israel: "Para que vocês saíram para formar a linha de batalha?" Era como se ele estivesse dizendo: o bando de cristãos, hoje, vamos dizer, por que vocês estão se organizando aí, projetos missionários, projetos evangelísticos, para sair para as ruas, para ir para as nações, para vir nos conquistar? Por que vocês querem sair e formar uma linha de batalha para tomar o nosso povo? Não sou eu, filisteu, e vocês, servos de Saul? Veja o menosprezo com o povo de Deus. Vocês são servos de Saul. E quer que eu diga uma coisa a vocês? Golias não estava errado, não. O povo servia mais a Saul do que a Deus. Vocês lembram que o povo tinha o próprio Senhor como rei direto. E o que foi que o povo fez? Pediu um rei humano a Deus. Sabe o que é que o Senhor disse? Disse a Samuel. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 7. Atende a voz do povo em tudo o que eles te disserem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, mas para eu não reinar sobre eles. Eles rejeitaram a mim para eu não reinar sobre eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está na igreja servindo a homens, a líderes em primeiro lugar, em detrimento do próprio Deus, você já perdeu contra o inimigo. É melhor ser verdadeiro com você e dizer: não vá para nenhuma missão, porque você está trabalhando em vão. Mas no final do versículo 8, Golias vai dizer: escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Golias liga aqui o modo irônico, né? Se é que existe algum homem de verdade aí entre vocês.
Eu me lembro aqui de Atos capítulo 13 da igreja de Jerusalém, escolhendo Paulo e Barnabé para serem enviados para a linha de frente como missionários para a batalha. Será, irmãos, que esses homens existem hoje? Existem. É Deus quem levanta esses homens. É Deus quem escolhe esses homens e não nós. Nós pensamos ser um, mas Deus escolhe outro. E no versículo 9, Golias vai dizer: se ele puder lutar comigo e me matar, nós seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês é que serão nossos servos. Olha só, mais uma vez aqui Golias menosprezando o povo de Israel. Se é que vai poder lutar comigo, ele diz: se ele puder lutar comigo. Ele começa dizendo: se tiver condições. E ele faz um acordo: se eu vencer, vocês serão nossos servos. Irmãos, se perdermos a batalha contra o inimigo, nós já passaremos para o lado dele. O desejo dele é escravizar mais pessoas. Lembram do que eu falei na segunda carta a Timóteo? O que Paulo fala, que o laço do diabo, ele aprisiona as pessoas para fazer a sua vontade. É um cafetão. Esse é o objetivo. É o objetivo do diabo. Só que no verso 11 diz que quando Saul e todo Israel ouviram as palavras do filisteu, ficaram que? Assustados e com muito medo. Eu lembro de Elias. Jezabel disse: eu vou matar você. E ele correu para dentro da caverna. E nós, irmãos, como é que nós estamos reagindo quando nós ouvimos as ameaças do inimigo que diz que vai nos derrotar? Ora, Saul não era um homem de aparência imponente, o mais alto do que todos ao seu redor? Primeiro de Samuel, capítulo 9, verso 2 diz isso, que ele era um jovem formoso. E eu pergunto a vocês, de que isso vale? Para que vale tanta força física? Para que vale a aparência nesse momento de batalha? Desculpa a expressão, para borrar suas calças diante do inimigo? Mas, meus amigos, surge um jovem chamado Davi, um menino, o mais moço da família de Jessé, tido como o mais fraco fisicamente. Irmãos, nem chamado para a guerra Davi foi. Mas o texto diz no versículo 20 que Davi, a pedido do seu pai, foi levar comida para seus irmãos que tinham ido para a guerra e estavam se preparando para a batalha. Veja, ele foi servir os seus irmãos, que por sinal humilhava Davi direto. E por Davi ser o mais jovem, o mais fraco, um mero pastor de ovelhas e não um guerreiro. E ainda no verso 20 diz que Davi, quando chegou lá no acampamento, né, nas cabanas, não tinha mais ninguém. Não dava mais tempo para entregar o alimento, porque ele viu os israelitas e também seus irmãos já saindo para guerrear contra os filisteus. Mas o interessante, irmãos, é que no versículo 22, o texto diz que Davi larga a comida que estava carregando e vai para a guerra também, mesmo sem ser chamado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa receber um chamado nem de um anjo, nem de alguém, de um líder da igreja. Você não precisa de uma programação da igreja para evangelizar alguém. Você não precisa de ser nomeado alguma coisa para ir para a batalha missionária. Irmãos, Deus já nos chamou. Você já está alistado. Se você é crente, se você é cristão, você já é automaticamente alistado no exército de Deus, de Cristo, nosso general. Sabe por quê, irmãos? Davi, ele larga aquele alimento e vai para a guerra. Porque quem ama Deus e ama o seu povo não consegue ficar parado. Não consegue ficar só carregando comida. Eu me lembro que Estevão foi chamado para ser diácono, para dar alimento, né, aos que necessitavam, mas ele não se conteve, ele foi proclamar o evangelho. Então, Davi, ele amava Deus, ele amava a seus irmãos. Eu não sei se você que
me ouve nesse momento tem irmão ou irmã, e talvez quando você era pequeno você já tenha brigado alguma vez com seu irmão, e é, brigas de irmãos acontecem, né? Até brigas físicas. Não deveria, mas os irmãos, a Bíblia diz que os irmãos devem viver em união, em harmonia, mas crianças às vezes tomam esse tipo de atitude. Mas eu duvido se na escola ou na rua, se você visse seu irmão apanhando, você jamais ficaria parado. Você entraria na briga. Mesmo sendo um menino pequeno e fraco, você entraria na luta. Sabe por quê? Porque é seu sangue. É instinto de família. De alguma forma você iria tentar defender o seu irmão. E aí, quando Davi entra no meio da fileira que estava se preparando para a guerra, o versículo 24 diz que todos os israelitas, vendo aquele homem, ou seja, o Golias, fugiam de medo. Antes eles só tinham ouvido Golias gritar, né? E de longe. Agora eles estavam vendo um monstro na frente deles. E é bem diferente ver de ouvir. Ou, às vezes o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas aqui eles estavam vendo o monstro na frente deles e eles tiveram muito medo. Os homens de Israel disseram: pernas, para que te quero? Todos correram de medo. E diziam, no versículo 25, rapaz, em outras palavras, vocês viram aquele homem? Misericórdia. Como dissesse assim, aquilo não é um homem, aquilo não é normal. Aí passou depois, eles falam que o rei tinha uma recompensa para quem matasse Golias, que daria muitas riquezas, filha em casamento, isenção de impostos. E Davi, escutando a conversa, e Davi disse no versículo 26, eu vou falar aqui num linguajar bem nordestino: poxa, quem é esse cabra gentil para afrontar os exércitos do Deus vivo? Meus irmãos, Davi não falou isso porque ele estava de olho na recompensa, não. Você sabe que hoje, quanto mais periculoso for o bandido, mais difícil de ser capturado, maior é a recompensa da polícia. E Davi ficou impressionado com a recompensa. A recompensa era grande. Era muitas riquezas, era filha em casamento, isenção de impostos. E Davi fica impressionado com isso e ele pensa tipo assim: quem é esse cara tão difícil de ser derrotado? Quem é esse bandido tão periculoso para valer tanto assim? Só que, irmãos, quando você quer fazer a vontade de Deus, sempre tem alguém que vai lhe criticar. Até gente da sua igreja, que diz ser seu irmão, até seus amigos, até gente da sua própria família. Veja aí no versículo 28. O irmão mais velho de Davi, o tal de Eliabe, ouviu Davi falando com aqueles homens e ele ficou irado com Davi e disse assim: por que é que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e mau, você veio aqui só para ver a batalha. Mas Eliabe, meus irmãos, diz isso com inveja, com ciúme, com ressentimento, com amargura no coração contra Davi, porque ele sabia que Davi já tinha sido escolhido por Deus para reinar sobre Israel e não ele. Samuel já tinha ungido com óleo a cabeça de Davi como o futuro rei de Israel. Veja o nível de crítica. O que é que tu está fazendo aqui, seu pirralho? Você era para estar cuidando do pasto, era para estar cuidando das ovelhas. E aí ele já acusa Davi de querer se amostrar. Você veio aqui só para ver a batalha. Aí no verso 29, Davi diz: o que foi que eu fiz agora? Eu apenas fiz uma pergunta. Quando Davi pergunta o que é que eu fiz agora, ou seja, o que é que eu fiz dessa vez, eu penso, irmãos, que não foi a primeira vez que Davi foi pisado, que Davi foi humilhado, rejeitado, subestimado e oprimido pelo seu irmão ou pelos seus irmãos. Quantos de nós não já passamos por isso? Poxa, fulano vai ser um pregador, fulano não tem condições de pregar, ele não tem um dom. Fulana
Vai ser uma missionária? Ixi, ela é muito devagar, muito fraca. O que é que eles estão pensando da vida? Eles não têm capacidade para isso. Mas, meus queridos, depois que a gente lê a história de Davi, não é possível a gente afirmar que alguém é desqualificado para servir a Deus, muito menos julgar as intenções do seu coração, nem tampouco ficar disputando quem é o melhor. Todos somos nivelados no reino de Deus. Sabe o que você deve fazer quando alguém falar que você não serve para servir? Faça como Davi no versículo 30. O texto diz que então Davi se desviou dele e foi em direção de outro. Davi se desvia. Davi podia ali brigar com seu irmão naquele momento. A briga começar ali valendo. Mas a intenção do coração de Davi era um propósito maior. Era ajudar a nação de Israel. Mas seu irmão estava fora de si. E quando a pessoa está assim, fora de si, estúpida, ela fica violenta, descontando tudo em você, lhe rebaixando. A carne diz: rapaz, eu vou acabar com essa pessoa agora. Mas você não vê Davi dizendo nem fazendo nada disso. Porque, como eu disse, o foco de Davi era outro. Ele não tinha tempo para ficar ouvindo essas asneiras do seu irmão. Davi ficou em silêncio. Era como se ele estivesse dizendo: beleza, fera, eu vou ali, eu tenho coisa mais importante para fazer, fica aí na tua dor de cotovelo. E aí a história continua, versículo 31 diz que alguns homens israelitas que tinham ouvido as palavras de Davi foram dizer a Saul, que logo mandou chamar Davi. No meio da multidão, Davi foi chamado pelo rei. Sabe por que ele foi chamado pelo rei, irmãos? Porque só Davi estava otimista. Só Davi confiava no Senhor. Esse é um tipo de pessoa rara em nossos dias na igreja. O que não falta é gente dizendo: essa missão não vai dar certo, esse barco vai afundar, essa obra aí vai desabar, a gente vai ser derrotado. Mas no meio de todo esse pessimismo aparece Davi, cheio da presença de Deus, e ele vai à presença de Saul e diz: que ninguém se desanime por causa daquele gigante, eu vou lutar com ele. O texto diz que Saul olha para Davi e diz: você não pode lutar contra esse filisteu. Você é um jovem, você é um menino, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Mais uma vez, alguém aqui jogando um balde de água fria sobre a cabeça de Davi. Meus irmãos, quantos missionários não passam por isso? Você já deve ter ouvido que o seu projeto ele não ia dar certo, que você não ia conseguir vencer, que você não ia conseguir cumprir a sua missão. E eu lembro aqui de um missionário escocês chamado John Peyton, que em 1858 decidiu ir pregar o evangelho lá nas Ilhas Hébridas, no Pacífico Sul, onde todos os nativos eram canibais. Alguns missionários já tinham pisado naquelas ilhas e tinham sido mortos e cozidos pelo povo daquela ilha. E os irmãos da igreja de John Peyton disseram para ele assim: cara, você não pode ir para aquelas ilhas. Você é louco, você vai ser devorado. Sabe o que ele respondeu, irmãos? Abre aspas. Eu vou ler de forma ipsis literis aqui. Logo, logo serei colocado numa sepultura para ser comido pelos vermes abaixo do chão. Se eu puder morrer servindo ao Senhor Jesus, não fará diferença para mim se eu for comido por canibais ou por vermes, porque no grande dia meu corpo será glorificado e se levantará sadio, à semelhança do nosso Redentor que ressuscitou. Que declaração, meus irmãos! E John Peyton foi com coragem para aquela ilha e Deus preservou a sua vida. Ele passou 4 anos sendo ameaçado de morte quase todos os dias. Mas hoje, naquela ilha, que hoje é chamada atualmente de Vanuatu, todos são cristãos. Todos são cristãos. Meu irmão, quer que eu te diga uma coisa? Não era mentira de Saul, não. Eu e você, a gente ia dizer a mesma coisa sobre Davi. Só que não era sobre Davi. Nós precisamos acreditar que a missão não é sobre mim nem sobre você, mas sobre o Deus soberano e todo-poderoso. E Davi vai dizer a Saul: Senhor meu rei,
Eu cuidava das ovelhas do meu pai. Em vez ou outra, vinha um leão, vinha um urso e atacava o rebanho. Para proteger o rebanho, eu matei cada um desses animais. E sabe aquele filisteu ali? Ele também quer devorar o rebanho do meu pai. E deixa eu dizer uma coisa ao Senhor, meu rei. É exatamente por isso que ele vai ser derrotado da mesma forma que eu derrotei aquele leão e aquele urso. Porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O predador só mudou de nome e de forma, mas o que não mudou foi a fé e o Deus de Davi. E no versículo 37, Davi ele começa a lembrar dos feitos do Senhor na sua vida. E isso aqui é uma lição para nós. Nós precisamos lembrar de quantas vezes o Senhor não já nos livrou, quantas batalhas Ele não já fez com que a gente vencesse. Ele sempre nos protegeu e foi fiel em nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor. E ainda no versículo 37, claro, depois de ter ouvido tudo isso, então Saul disse a Davi, então vá, e que o Senhor esteja com você. Mas o problema de Saul é que ele era aquele tipo de cara que confiava em Deus e em mais alguma coisa. Tem gente que dá poder, que acredita em Deus, mas que dá poder às coisas, além de Deus, ou a outras pessoas, além de Deus. Tinha várias armaduras lá para serem usadas, mas no versículo 38 diz que Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura. Tipo assim, meus irmãos, não é uma armadura qualquer, é a armadura de Saul, né? O cara. Como se fosse um amuleto, como se fosse um objeto poderoso, porque era do rei Saul. Sabe aquela brincadeira que o pessoal faz na igreja, em algumas igrejas, né? Eu sei que algumas igrejas não faz, mas em outras fazem. Eu vou pegar a Bíblia de fulano ou o paletó dele, vou vestir porque tem mais unção. Isso, apesar de ser uma brincadeira, é uma grande heresia, porque objetos não têm poderes. Deus não unge objetos, ele unge pessoas. Ele unge pessoas. E além da armadura, Saul ainda pôs um capacete de bronze na cabeça de Davi e uma couraça. E no versículo 39 diz que Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul, eu não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. Gente, Davi se recusa a usar a armadura de Saul. Ele escolhe enfrentar Golias com as ferramentas mais simples, com as quais estava familiarizado. A sua funda, que era tipo um badoque sem elástico, né? Uma corda, uma funda que lançava pedras. Era o recurso que ele tinha. A sua funda e 5 pedras lisas. E olha que ele nem precisou usar as 5. Ele só precisou de uma, né? E ele se preparou espiritualmente e usou o que Deus já havia provido para ele. E ele sabia que não precisava de mais nada. Mas pastor, o que é que isso tem a ver com missões? Tem a ver com missões porque, meus irmãos, tem gente que quer complicar, ser quem não é, quer usar coisas coisas complexas que só vai atrapalhar, quer parecer mais forte, mas você só precisa ser simples e humilde nas mãos de um grande Deus. Nós já temos a armadura completa, e essa armadura ela está descrita no capítulo 6 da carta aos Efésios. Leia o capítulo 6 da carta aos Efésios. Lá você vai encontrar a armadura de Deus. Essa armadura, apesar de ser invisível, ela nos protege. Nós temos o recurso da oração, temos a palavra de Deus, temos a fé. E isso são ferramentas espirituais que Deus já nos capacitou, já nos deu como dom. Nós não precisamos de nossas armaduras artificiais, pesadas e engessadas. Sabe por quê? Para você não se vangloriar depois. Porque Paulo dizia, quando estou fraco, aí é que eu estou forte. A graça de Deus nos basta e o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E aí no versículo 40, Davi pega lá a sua funda e com a sua funda na mão foi na direção de Golias.
O versículo 42 diz que Golias olhou para Davi assim, subestimou Davi porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. No verso 43 ele diz: será que eu sou um cachorro? Para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou a Davi. Note bem essa palavra, essa frase. E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou a Davi. Veja que nas missões, meus irmãos, a grande questão não é física, em primeiro lugar. É religiosa, é espiritual. Estamos diante de alguém que coloca sua confiança em seus deuses pagãos. Veja claramente que toda batalha física ou verbal tem por trás um ambiente espiritual. É um ringue visível e outro invisível. Golias estava invocando seus deuses como fonte de poder. Enquanto a igreja sai para fazer missões, existe alguém invocando deuses estranhos. Mas o Salmo 96 vai dizer, versos 4, 5 e 6: porque o Senhor é grande, digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mas o inimigo está furioso, e no versículo 44 Golias diz a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. E agora temos o nosso versículo-chave do texto, o versículo principal. Davi, verso 45. Davi, porém, veja essa palavra. Isso me lembra muito Paulo falando a Timóteo: tu, porém, Timóteo, tu, porém, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Meus irmãos, nós não fazemos missões em nosso próprio nome, mas no nome do Senhor. Talvez Golias não conhecia o poder do Deus de Israel, mas Davi apresenta aqui o Senhor a Golias. E missões é isso, é você apresentar o Deus verdadeiro, dizer que não há outro Deus igual a ele, dizer em nome de quem você vive, em nome de quem você respira, em nome de quem você está falando, em nome de quem você se move, e que todos adorem a esse Deus. Fazemos missões por causa do nome de Jesus. Versículo 46, aí Davi vai responder: hoje mesmo, veja que segurança, aí sim ele fala com autoridade: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu vou matar você, cortar sua cabeça, e darei você aos cadáveres darei os cadáveres do arraial aos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Note bem essa expressão: toda a terra saberá. O que é que a terra precisa saber, irmãos? O que é que os povos não alcançados pelo Evangelho precisam saber? Eles precisam saber que há Deus, um Deus único e soberano, eterno, um Deus que salva, que converte, que liberta, que governa a igreja, que está sentado no seu trono, que resgata as almas perdidas. Veja o que diz o versículo 47. O texto diz: toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele entregará a todos vocês nas nossas mãos. Irmãos, que consciência extraordinária do poder de Deus que tinha esse menino chamado Davi. Isso não vem do homem, isso só pode vir do Espírito Santo. Ele sabia que precisava manifestar a glória de Deus, que aquele povo filisteu precisava conhecer o poder de Deus. E no versículo 48 diz que aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Queridos, eu imagino Golias vindo. Imagine Golias aí se aproximando de você.
que você faria? Eu sinceramente eu não sei o que eu faria. Eu só sei que em vez de Davi fugir, em vez de Davi recuar, em vez dele ficar parado, ele avança. O texto diz que ele deixa suas fileiras e corre ao encontro do filisteu. Ele se apressa. A igreja, ela não pode ficar parada, meus irmãos, muito menos recuar. Ela precisa avançar e conquistar a terra, porque a palavra de Deus diz que o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E para finalizar o texto, nos versículos 49 a 50, diz que Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo na testa, e ali o filisteu veio abaixo. Ele morreu com uma pedrada na sua testa. Agora note bem isso. Faça um paralelo com o texto de Gênesis. O texto lá em Gênesis diz que Satanás iria ter o poder de ferir o calcanhar. Mas enquanto Satanás só tem o poder limitado para ferir o calcanhar, Deus tem o poder de acertar na cabeça do inimigo. Como também diz lá em Gênesis: este te ferirá a cabeça, ou seja, numa localização fatal. Satanás só pode ferir no máximo o calcanhar, onde não é fatal. Ele não pode ferir a cabeça, porque a nossa cabeça é Cristo. E Cristo, sendo Deus, meus irmãos, não pode ser vencido. E aí a pedra se encrava na testa de Golias e ele cai com o rosto no chão. Assim Davi derrota o filisteu com uma funda e com uma pedra. Como eu disse, não precisou nem das 5. Ele derruba e mata o gigante. E não havia nenhuma espada na mão de Davi. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.